Então, o conceito de derivada, ele surge quando eu quero saber, por exemplo, qual é, no caso, né, a velocidade naquele instante. Mas você já deve ter aprendido lá que a velocidade média, né, a velocidade média, a velocidade média, ela é ela é calculada pela tangente da função posição em relação ao tempo. Então, se você tem lá, por exemplo, essa função aqui, que é linear, né? Então, se você pega aqui um ΔS e você pega um ΔT entre esses dois pontos, né? Então, a velocidade vai ser ΔS por ΔT, ok? Isso aqui você já aprendeu lá no ensino médio, beleza? Só que quando a gente pega um ΔT muito pequeno, tendendo a zero, esses dois pontos aqui, eles ficam muito próximos um do outro. Eles ficam muito próximos um do outro. De modo que eles vão parecer praticamente um só. Ok? Então, ao invés da gente estar calculando uma, 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 uma secante, pegando dois pontos, a gente está calculando, na verdade, uma tangente. Tá? Porque se, isso aqui, se esse gráfico aqui amarelo fosse uma curva, né? Fosse uma curva, ok? As secantes seriam bem diferentes, né? Seriam bem diferentes de uma tangente, ok? Beleza? Então, quando a gente está calculando no ponto, a gente está calculando uma reta tangente. Então, calcular derivadas, isso é importante que você grave, tá? Calcular derivadas é calcular tangentes, ok? É calcular tangentes. Vamos aqui olhar, então, no gráfico, tá? Então é o seguinte, então eu veja que aqui, ó, esse ponto que está destacado aqui, eu vou mostrar para vocês a tangente naquele ponto, tá? Eu vou mostrar a tangente naquele ponto. Então eu construí aqui previamente, tá? Então esta reta em vermelho aqui que vocês estão vendo, ó, esta reta em vermelho que vocês estão vendo é a reta tangente à função verde aqui, nessa função verde aqui, tá? Então você tem aqui vários pontos, né, dessa função, ok? E você tem a reta tangente a esse ponto aqui, beleza? A gente pode supor lá que essa função verde é uma função de posição ao longo do tempo. Então é uma partícula, né, que ela sobe até mais ou menos ali um pouco acima de 2, depois ela baixa e depois ela sobe de novo. Então é uma partícula que vai fazer isso aqui, né? Ela vai subir, vai descer um pouquinho e depois vai subir de novo, tá? Vamos supor lá que esse gráfico é um gráfico de posição ao longo do tempo, tá? Então a partícula ela vem lá do menos infinito, né? Vai subir até um pouquinho aqui em cima de 2, daí vai descer e aí vai subir de novo, tá? Então ela vai se movimentar apenas em uma dimensão, né? Porque é uma posição ao longo do tempo. Beleza? Beleza. Então agora vamos voltar aqui para a reta tangente, tá? Então perceba que aqui, ó, eu estou calculando a tangente em cada ponto que eu estou colocando do gráfico aqui, tá? Então veja que, tá vendo que a inclinação da reta tangente, ela vai mudando ao longo, né, do ponto que eu escolho, certo? Se eu escolho um ponto diferente, o valor aqui tem um valor diferente da tangente. Esta tangente aqui tem um valor de ângulo, né? Então se eu calculo a tangente deste ângulo, está sendo informada aqui nesse valor aqui, ó. Então a tangente deste valor aqui está dando 3,48, certo? Então se eu mudar aqui um pouquinho, ó, então se eu deixo esse valor mais inclinado, tá? Ó, deu um valor 7 lá, tá? Então a tangente de 81,86 graus é o valor 7, né? Perceba que tem alguns pontos que o valor da tangente dá quase zero. Ó, na verdade dá zero, né? Então perceba aqui, ó, deu o valor zero, certo? Porque o ângulo também é zero, e a tangente de zero é zero, né? Ó, veja que aqui deu um valor negativo, né? Porque a definição do meu ângulo aqui é sempre no sentido anti-horário, né? Então é daqui até aqui, né? Então veja que deu um valor negativo, a inclinação é negativa, tá certo? Aí perceba aqui em cima, ó, aqui em cima, aqui ele não está pegando exatamente, mas aqui também daria um valor próximo de zero, se eu conseguisse pegar bem lá na crista, né? E aqui daí vai dar um valor positivo, tá certo? Então, a derivada
é o valor da minha função, certo? Que vai me calcular este valor da tangente automaticamente, sem eu precisar ficar fazendo o gráfico da função e depois eu fazer a reta tangente naquele ponto, calcular o ângulo e tudo mais. Então a minha função derivada vai me dar o valor desta inclinação. Em linhas gerais, a minha derivada me dá a inclinação da minha função. Então ela geralmente ela me informa se a minha função, certo? Ela está crescendo muito rápido, se ela está decrescendo muito rápido, ou se ela não está nem crescendo ou pouco decrescendo. Se ela está crescendo muito pouco ou decrescendo muito pouco, ok? Então a minha derivada me fala isso. Perceba que é totalmente compatível com a ideia de velocidade e posição. Você concorda comigo que quando um carro tem uma velocidade muito alta, a posição dele no próximo instante vai ser uma posição bem à frente do que se ele tivesse uma velocidade bem baixa? Se ele tivesse uma velocidade bem baixa, no próximo instante, a posição dele ia ser só um pouquinho mais para frente, né? A mesma coisa se for um valor decrescente, né? Se a velocidade dele apontar no sentido negativo, né? Ou seja, se ele estiver indo na contramão, vamos supor, né? Ele vai crescer para trás, né? Ele vai decrescer nesse caso, ok? Então a minha derivada, ela me dá esse tipo de informação, beleza?